Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, e nossa Mãe Maria Santíssima. Reverendíssimo Padre Gabriel, Diácono Arlindo, homenageados da noite, coroinhas, ministros, extraordinários da Sagrada Comunhão, ministros da Palavra, comunidade Santo Antônio de Pádua. Então é com muita alegria que aqui me encontro, a convite do Padre Gabriel, para viver essa festa também com vocês. Mesmo que seja apenas um pedacinho, mas esse pedacinho ele é o suficiente porque a gente está diante de um mistério gigantesco que é a Eucaristia. Então isso para nós é suficiente, dispensa qualquer outra experiência, vamos dizer assim. Até porque nós bem sabemos que a Eucaristia é o sacramento dos sacramentos, não é isso? Porque enquanto os outros vão significando, a Eucaristia é a presença real de Jesus Cristo. Isso precisa ser entendido por todos os católicos. E vocês estão sendo conduzidos por um tema geral, sede santos. Não é isso? O padre acertou? Pronto. Sede santos. E o subtema de hoje traz para nós essa centralidade, que é a Eucaristia na vida do cristão. A Eucaristia, ela nos aperfeiçoa na santidade. Como é que eu alcanço a santidade? Eu alcanço a santidade permitindo que a graça de Deus haja em mim, de maneira tal a transformar toda a minha vida. E claro, isso vai depender da minha colaboração com a graça. Um coração fechado, a graça não vai operar nada, não vai fazer nada frutificar. Mas se eu abro o meu coração, a minha alma, e deixo com que essa graça, ela vá me purificando, ela vá tirando tudo que não presta de dentro de mim, a glória de Deus vai resplandecendo cada vez mais na minha vida. Porque vai exigir de mim sempre uma tomada de decisão. Eu quero viver com Deus ou eu quero viver do meu jeito? E quando a gente vive só do nosso jeito, a gente não só se atrapalha, como também cai no abismo. No abismo dos nossos vícios, no abismo dos nossos pecados, no abismo da infidelidade. E não tem coisa mais triste para um cristão do que ele ser identificado como um infiel. Não tem coisa mais triste. Porque a infidelidade, ela abre as portas para todas as desgraças desta vida. Desculpe a palavra forte. Para a nossa cultura, essa palavra a gente substitui até um laela, fulano deu uma laela. Mas o que é uma desgraça? É viver sem a graça. Tem destino pior do que esse? Não tem. Não tem destino pior do que viver sem a graça de Deus. Então, como sujeito desgraçado, é justamente isso. Sem o auxílio divino. Imagine. A graça não vem de outro lugar, se não vier de Deus. Deus é o doador da graça. Jesus é a própria graça. E Nossa Senhora é o quê? É medianeira de todas as graças. Então é uma coisa divina. Então alguém viver sem isso é viver como morto. Quantos mortos-vivos você não conhece?
Inúmeros. Inúmeros. No trabalho, né? Na vizinhança, às vezes até na própria família. E a gente fica tão triste, né? A gente fica tão triste. Dizer pobre desgraçado, né? É triste a gente constatar isso. Mas qual é o nosso papel? Que buscamos ser santos. É só se lamentar? De maneira nenhuma. É colaborar com a graça para que o nosso testemunho seja um testemunho que vivifique não somente o coração, né, da pessoa que está se abrindo à graça, mas que contagie de tal forma aqueles que estão à nossa volta. Esse aí é um dos efeitos da Eucaristia em nossa vida. Quem se abre à graça, quem se abre verdadeiramente à graça da Eucaristia, não só vai viver esse momento aqui, que é o momento ápice da nossa vida, mas vai saber transmitir aonde quer que estejamos. É preciso sempre suplicar diante de Deus: dai-me a graça de ser santo onde quer que eu esteja. E que a Eucaristia seja o alimento substancial na minha vida. Que em quaisquer oportunidade eu esteja me alimentando desse pão vivo que desceu do céu, como foi o Evangelho proclamado, né, sobre nós aqui nesta noite, né? Que eu possa me alimentar, porque ali está a minha vida. Não só sacia, né? Não é para saciar, melhor dizendo, a fome do corpo, porque essa dá toda hora. Não é? Tem até os conselhos médicos, né, que falam: não, coma pouco, mas coma de 3 em 3 horas. Né? Aí tem gente que se aproveita do 3 em 3 horas e aí, olha, e aí vai inflando, né? Uma bexiga. Mas esse alimento é justamente isso. O alimento do corpo, ele não sacia completamente, né? E quem come demais, às vezes, passa até mal, né? Fica estufado, aí vai para o hospital. Olha o que é que o alimento da carne pode fazer. Só isso. Né? Mantém a gente vivo, mas não mantém a gente com plena vida. Mas a Eucaristia é o alimento para a plena vida. E quantas pessoas, infelizmente, não se alimentam de modo, eu não só diria indigno, mas sem entender profundamente que realidade é aquela ali. Porque falar o que significa é empobrecer demais, né, a força da Eucaristia, né? Tem muita gente que, infelizmente, se aproxima com o coração duro, com o coração cheio de mágoa, com o coração cheio de rancor, de inimizades, de maldades escondidas, disfarçadas. Tem muita gente que se aproxima assim. É por isso que São Tomás de Aquino vai nos ensinar o seguinte, que a Eucaristia, ela traz um duplo efeito na alma do indivíduo. Ela vai, né, em palavras muito simples, ela vai trazer a vida para aqueles que, de fato, lutam para viver de acordo com a graça de Deus, mas vai trazer a morte para os infiéis e para os maus. Tem duplo efeito. Não só tem um efeito. Tem gente, por exemplo, né, que se aproxima da Eucaristia por acaso. Como é por acaso? A missa já começou, já está na metade, a pessoa chega na porta da igreja, finge que faz um sinal da cruz, às vezes nem sabe fazer direito, às vezes só faz um negócio assim, né? Tipo espantando mosca da cara, né? E entra e senta lá. E quando vê todo mundo indo para a fila da comunhão, para o cutuco, vai lá também. Né? Não sabe o que é, todo mundo está fazendo, eu vou fazer também. Tem gente que faz assim. Quando a igreja, por exemplo, aconselha, né, e direciona para que o fiel possa participar da missa,
né? Desde o começo ao fim, é do início. É desde na hora que o padre fala em nome do Pai, né? Invocação da Trindade, até o Ide Paz. Mas sabe o que é isso muitas vezes? É porque que talvez a pessoa ainda não conseguiu entender, né, que realidade é a Eucaristia para a igreja. Que realidade é essa? É a realidade do próprio Cristo. É o Cristo que se deu em sacrifício, agora se faz alimento para nos fazer partícipes da sua santidade. Veja só, um Deus que se dá como alimento para vivificar essas pobres almas, pecadoras e muitas vezes infiéis. Como não ver, né, esse amor grande? Como a gente minimiza esse amor com as nossas atitudes, às vezes inconsequentes e negligentes? Então é preciso olhar para a Eucaristia não como eventos que acontecem, né, durante a semana, né, de domingo, né, a domingo, né, ou domingo após domingo. Eu vou para a missa, eu vou porque eu já tenho costume de ir. Não pode ser assim. Nós não devemos nos acostumar com a Eucaristia como a gente se acostuma, sei lá, com o nosso estilo de vida de viver em casa. Porque a Eucaristia sempre será extraordinária. Se a Eucaristia perde essa dimensão dentro de nós, então aí a gente já começa a desgastar, né? A se desgastar no modo de viver. Vai vivendo de qualquer jeito, vai vivendo por costume. Não tem coisa também pior para o cristão do que só viver por costume, né? Vou à missa porque estou acostumado a ir, né? Porque minha mãe ia, minha avó ia, então pronto, me legou a fé católica e agora eu vou também. É costume. Nunca se acostume com a Eucaristia. Acabou. Não. Ainda tem um pouquinho. Nunca se acostume com a Eucaristia. Nunca. Porque ela é sempre extraordinária. Ela precisa, de fato, ter um efeito transformador dentro de mim. Ou seja, me alimentando do próprio Cristo, eu praticamente me transformo em outro Cristo. Essa é a proposta. É o pão descido do céu. É o pão vivo. É o pão vivo. Tem vida nesse pão. Não é um bicho morto que você come, né? Não é o frango morto que você come na sua refeição. Não é o bife de boi. E morrer você se alimenta de carne de bicho morto, né? A gente inventa uns nomes bonitinhos, mas quando a gente vai encarar a realidade, a gente se assusta, né? O que é que você come, né? Quem ainda consegue ter esse privilégio, né? Quando bota ali o arrozinho, o feijãozinho e ainda tem a mistura, né? A gente fala, a mistura, né? Mesmo que seja pouquinha. Mas o que é aquele pouquinho ali? É um bicho morto, né? Você cozinha e come. Falar assim causa espanto, né? Mas, com Cristo, a coisa é bem diferente. Imagine vocês, depois do mistério da transubstanciação, depois que o padre, né, proclama sobre as espécies as palavras sagradas, ali já não é mais pão na sua substância e já não é mais vinho. Nós sabemos disso. O que é aquilo ali agora? Pode responder. Pô, carne de gente e sangue de gente. Uma pessoa, Jesus Cristo. Será que de fato, quando nós, né, passamos por esse espaço sagrado, olhamos para o sacrário, vemos que tem uma pessoa ali com o coração batendo, só dizendo que nos ama? Será que a gente já parou para pensar nisso?
Porque o que muitas vezes está se perdendo no nosso modo de viver a nossa fé é que aquilo que deveria ser sagrado para nós, nós tratamos como se fosse um objeto de casa. Repare como as coisas são organizadas para a celebração eucarística. O copo é diferente, o prato é diferente, as toalhas são diferentes. Acho que eu vou precisar agora. As toalhas são diferentes, a decoração do espaço é diferente. Por quê? Porque essa refeição não é uma refeição qualquer. Ela tem algo de extraordinário. Ela não simboliza alguma coisa, ela evoca uma presença. A presença do próprio Deus. Por isso que tudo é extraordinário, por isso que tudo é bonito, por isso que tudo é o máximo possível. Porque imagine, Deus vai vir a nós. E nós vamos receber de qualquer jeito. Você recebe com todas as honrarias, né? Seus parentes que às vezes lhe chateiam, né? Que lhe apurrinham a paciência. Aí você vai lá no armário, vai tirar aquele jogo de jantar empoeirado que as baratas já passaram por cima, né? Aí você vai lá, lava tudo, deixa tudo brilhando, bota uma toalha nova, né? Prepara a cama, se a pessoa for dormir lá, né? Tem parente que a gente, olha, que só passe aqui e vá-se embora. Mas tem outro que diz, não tem jeito, tem que receber. E às vezes tem que receber bem. É de fato, faz parte da nossa espiritualidade também. Receber até mesmo aqueles que não são tão caros ao nosso coração. São os efeitos da Eucaristia em nós. Então a gente faz isso com os nossos. Pessoas tão iguais a nós, falhas como nós, recebemos tão bem, tiramos tudo dentro do guarda-roupa, oferecemos o melhor. Aí quando é para Jesus Cristo, é qualquer coisa. Não pode ser assim. Ainda tem gente cara de pau que vem com aqueles argumentos. Não, porque Jesus era simples, andava no meio do povo, sim, mas agora eu vou receber o Cristo glorificado. É Deus. Eu vou oferecer qualquer coisa a Deus. Tudo bem que nada daquilo, por melhor que seja, que a gente ofereça a nosso Senhor, nada vai estar à altura dele. Mas é só o que a gente pode oferecer. Se a gente pudesse colocar, né, uma patena de ouro para nosso Senhor, deveria se colocar. Porque é o nosso mínimo. Pode ser parecer, mas para nós é valioso, mas para Deus não é nada. Você pode botar coisa cravejada de rubi e tudo mais, mas para Deus isso aquilo não é nada. Ele é dono de tudo isso. Ele pode fazer aquilo aparecer e desaparecer, olha, tranquilamente. Mas é a nossa forma de expressar. É até onde a nossa humanidade pode ir. E muitas vezes a gente trata, né, a presença de Jesus como se fosse qualquer presença. Como é que a gente se santifica desse jeito? Não se santifica. Quando eu reconheço que Deus se faz presente, e quando eu digo, Senhor, aqui estou, à tua disposição, transforma-me, o poder desse Deus vai começar a agir em nós. O poder desse Deus vai começar a tirar todas as nossas porcarias de dentro de nós. Quando a gente faz o caminho da missa, quais são as primeiras atitudes que a gente toma diante de Deus? Quais são as primeiras atitudes? Primeiro invoca-se a presença, não é assim? E depois a gente passa para fazer o quê? Pedir perdão. Ali é um modelo para toda e qualquer oração do cristão. Porque a gente nunca sabe, às vezes, quando nós pecamos. Umas vezes por querer, mas outras vezes sem pensar e sem querer. E talvez seja o momento da gente dizer, né, nessa primeira parte da nossa oração, perdão, Senhor. A igreja, né, na liturgia das horas, né, no breviário, faz sempre esse exame de consciência. Pede perdão a Deus para depois
pedir a bênção do recolhimento. A igreja faz isso, a igreja reza assim. Então nós deveremos também trazer certos elementos para o nosso estilo de vida, porque tudo isso nos prepara para viver bem a Eucaristia. A nossa oração pessoal, a nossa devoção, o nosso terço, o nosso rosário, as nossas novenas, tudo deve nos preparar para a Eucaristia. Porque é lá que eu vou me alimentar do corpo e sangue do Senhor que me santifica. Não existe santo sem Eucaristia. Não existe santo sem essa verdadeira comunhão com o Senhor. Então, se você quiser ser santo, não esqueça de colocar em prática duas coisas. A primeira delas, a oração, que vai suscitando na sua alma virtudes. E a segunda, a Eucaristia. A primeira prepara a segunda. E por incrível que pareça, a segunda é a maior experiência de todas. É a única necessária. Então, que nessa festa de Nossa Senhora do Carmo, vocês possam aprimorar ainda mais, sair cheios da graça de Deus, vivendo essa experiência desse grande retiro festivo, vamos dizer assim, né? Porque cada noite vocês fazem uma experiência, cada noite vocês meditam sobre algo de especial e vocês vão aprofundando as diversas dimensões do ser santo, né? E nessa noite vocês recebem essa indicação. É a Eucaristia que aperfeiçoa em nós a santidade. Então nunca se esqueçam disso. Não deixem esses temas passarem à toa. Que eles caiam no coração de cada um de nós. E que a gente possa aprender e que a gente possa crescer em santidade e também na nossa humanidade. Uma pessoa santa, ela vai se parecer em tudo com Jesus. Em absolutamente tudo com Jesus. Por isso que nós temos que lutar. Ser santo não é fácil, não. A gente precisa lutar muito. Lutar, sobretudo, conosco mesmo. Somos os nossos piores monstros. Quer descobrir se você é uma pessoa horrorosa? Faça silêncio. Se ouça, para você ver o quanto de coisa vai sair daí de dentro. Aí é hora de dizer assim: Jesus, me purifica. Olha o que eu pensei, olha o que eu desejei, olha o que eu pretendi fazer. Pare e silencie, para você ver quanto de coisa vai aparecer. Então vamos pedir nessa noite a graça de crescer nesse entendimento, né, sobre a Eucaristia, e que a gente possa viver essa realidade, né, a ponto de dar muitos frutos a partir dessa experiência, desse pão vivo que desceu do céu e quer gerar em mim uma vida nova. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo e nossa Mãe Maria Santíssima. Irmãos e irmãs, agora com o coração em prece, vamos render as nossas orações ao Senhor por intermédio da bem-aventurada Virgem Maria, através da ladainha a Nossa Senhora. Kyrie eleison. Kyrie eleison. Sede santos! Eu amo a minha paróquia!